Olá, queridos, quem fala com você é o professor José Roberto e eu quero dar prosseguimento ao nosso devocional. Hoje nós estaremos falando de Daniel do capítulo 7 ao capítulo 9. Eu quero ler aqui algum texto bíblico do capítulo 7, do versículo de 1 a 8, e também o capítulo 9, do versículo de 1 a 4, e o capítulo 9, também de versículo 20 a 26. O texto do capítulo de Daniel, de capítulo 1 a 8, diz assim: Anteriormente, durante o período do ano do reinado de Belsazar, rei da Babilônia, Daniel teve um sonho e visões enquanto estava deitado em sua cama. Escreveu o que havia sonhado e foi isso que viu. Naquele dia, em minha visão, eu, Daniel, vi uma tempestade que agitava o grande mar, com ventos fortes que sopravam de todas as direções. Então saíram da água 4 bestas enormes, cada uma diferente das demais. A primeira besta era como um leão, com asas de águia. Enquanto eu observava, suas asas foram arrancadas e ela ficou em pé no chão, sobre as 2 patas traseiras, como um ser humano, e foi-lhe dada a mente humana. Então vi a segunda besta, que se destacava como um urso. Levantou-se sobre um dos seus lados e tinha na boca entre os dentes 3 costelas. E foi-lhe dito: levante-se, devore a carne de muitos. Em seguida, surgiu a terceira destas bestas, que se parecia com um leopardo. Tinha 4 asas de ave nas costas e 4 cabeças, e foi-lhe dada grande autoridade. Então, em minha visão naquela noite, vi uma 4ª besta terrível, assustadora e muito forte. Devorava e despedaçava as suas vítimas com grandes dentes de ferro e esmagava os restos debaixo dos seus pés. Era diferente das outras 3 e tinha 10 chifres. Enquanto eu olhava para os chifres, de repente apareceu no meio deles um outro chifre pequeno. 3 dos chifres maiores que foram arrancados pela raiz para dar lugar a ele. Então este chifre pequeno tinha 10 olhos, como de homem, e uma boca que falava com arrogância. Daniel 9, de 1 a 4 diz: Era o primeiro ano do reinado de Dario, o Medo, filho de Assuero, que se tornou o rei dos babilônios. Nesse ano primeiro, eu, Daniel, ao estudar a palavra do Senhor revelada ao profeta Jeremias, compreendi que Jerusalém deveria permanecer desolada por 70 anos. Então me voltei para o Senhor Deus e supliquei a ele em oração e jejum. Também vesti pano de saco e coloquei cinzas sobre a cabeça. Orei ao Senhor meu Deus, e confessei: Ó Senhor, és Deus grande e temível, que guardas a tua aliança de amor leal para com os que te amam e obedecem os teus mandamentos. Verso 20. Continuei a orar e a confessar o meu pecado e o pecado do meu povo Israel, suplicando ao Senhor meu Deus por Jerusalém, seu santo monte. Enquanto eu orava, Gabriel, que eu tinha visto na visão anterior, veio a mim depressa na hora do sacrifício da tarde. Ele explicou: Daniel, vim lhe dar percepção e entendimento. Assim que você começou a orar, foi dada a ordem, e agora estou aqui para lhe dizer qual foi essa ordem. Pois você é muito precioso para Deus. Ouça com atenção para entender o significado da sua visão. Um período de 70 semanas de 7 foi decretado para o seu povo e a sua cidade santa, para dar fim à rebelião e acabar com o pecado, fazer a expiação por sua culpa, trazer justiça eterna, confirmar a visão profética e ungir o lugar santíssimo. Ouça agora e entenda. Passarão 7 semanas, mais 62 semanas, desde que for dada a ordem para reconstituir Jerusalém até a chegada do governante ungido. Apesar dos tempos difíceis, Jerusalém será reconstituída com ruas e cidades fortes. E verso 26 último: depois desse período de 62 semanas de 7, o ungido será morto e nada dele restará. Surgirá um governante cujos exércitos destruirão a cidade e o templo. O fim chegará como uma inundação, e a guerra e os seus sofrimentos estarão decretados desde o tempo até o fim. Queridos,
eu precisei ler esse texto bíblico um pouquinho longo para que você possa entender basicamente como Deus age no curso da história. O capítulo 7 de Daniel, ele retorna-se para antes dos eventos de Daniel 5, ao mesmo tempo que Belsassar ainda era o regente. Nesses dias, Daniel viu em sonho que repetiu o padrão do sonho da estátua do capítulo 2, porém com detalhes adicionais. Neste sonho, Daniel viu vários animais saindo sucessivamente de um grande mar, isto é, os povos da terra, agitados por ventos, isto é, agitações populares e guerras que vinham de todas as direções. Os animais se assemelhavam como um leão alado, um urso, um leopardo, um animal com 10 chifres de aparência terrível que não se parecia com nenhum outro animal conhecido. Enquanto Daniel estava ainda espantado com a aparência do quarto animal terrível com os seus chifres, um pequeno chifre surgiu entre eles, e 3 chifres foram arrancados. Após os 4 animais subirem do mar, Daniel viu muitos tronos serem colocados e num deles, envolto por fogo, se assentou como ancião, o próprio Deus. Milhões serviam o ancião em uma atividade de julgamento, enquanto cada animal recebia um tempo de vida. Daniel reconheceu ali que Deus é quem levanta e derruba impérios. Ele permite que alguns constituem por intermédio do tempo e faz com que outros desapareçam. A autoridade dos reinos é concedida ou retirada no céu. A sucessão de eventos históricos que se passa, ele vai dar prosseguimento no capítulo 8. Porque neste capítulo, Daniel, após a queda da Babilônia, tem mais uma visão com animais. Um carneiro com 2 chifres, simbolizando o período medo-persa que dominava a Mesopotâmia e a Terra Santa, que formavam o crescente fértil. E um bode que o derrota, simbolizando o Império Grego-Macedônio e nas conquistas rápidas de Alexandre o Grande. O capítulo 8, basicamente, é um complemento do capítulo 7, porque no capítulo 9 do livro de Daniel, ele tem a chance de experimentar na oração registrada neste capítulo, no seu livro, que é uma das mais notáveis da Bíblia. Inclusive, essa oração de Deus tem muito a nos ensinar a respeito de como devemos orar a Deus de forma correta. Antes, porém, o texto bíblico mostra outros episódios na vida do mesmo profeta em que ele agiu como um verdadeiro homem de oração. Por causa da desobediência para com Deus, o povo judeu foi levado ao cativeiro. Deus levantou o Império Babilônico sob a regência do rei Nabucodonosor para ser o seu julgamento de juízo, possuindo o povo e punindo o povo da aliança de Deus por seu pecado. O povo não se arrependeu dos seus erros e se negou a dar ouvido à palavra do Senhor através dos seus profetas. Inclusive, o profeta Jeremias, o contemporâneo do profeta Daniel durante a sua juventude, foi o último profeta que Deus levantou antes de que Jerusalém caísse definitivamente perante os exércitos babilônicos. Por diversas vezes, Deus chamou o povo ao arrependimento através da mensagem profética de Jeremias e anunciou as terríveis consequências do pecado que estava ocorrendo em Judá, mas ninguém ouviu. O texto bíblico informa que Daniel fez sua oração a Deus ao ter atendido pela profecia do profeta Jeremias que a duração da desolação de Daniel seria de 70 anos. Então Daniel se humilhou perante o Senhor e buscou com oração e súplicas e jejum. Em sua oração, o profeta Daniel adorou ao Senhor, confessou o pecado de Judá, reconheceu a legitimidade e o julgamento de Deus para com o povo e apelou para a manifestação da misericórdia divina com base na glória do próprio nome do Senhor.
O mesmo capítulo bíblico mostra que Deus ouviu a oração de Daniel. Deus enviou o anjo Gabriel para falar com Daniel e lhe anunciou a profecia que ficou conhecida como a profecia das 70 semanas de Daniel. Através dessa profecia maravilhosa, com implicações escatológicas, que também é amplamente discutida entre muitos estudiosos, Deus falou ao profeta não apenas sobre a restauração de Jerusalém, com os remanescentes do cativeiro, mas principalmente sobre a vinda do Messias prometido. E aí eu pergunto a você, o que aprendemos com a oração de Daniel? Bom, queridos, a oração de Daniel é um exemplo de como um crente deve orar. Em primeiro lugar, a atitude da oração de Daniel, em decorrência de sua leitura da palavra de Deus, nos ensina muito sobre como se deve orar a atitude do cristão diante da soberania de Deus. O texto bíblico diz que Daniel orou fervorosamente ao Senhor após ler as Escrituras acerca dos anos de cativeiro que tinha sido decretado por Deus. Algumas pessoas pensam que o fato de Deus governar a história sobrenaturalmente de acordo com seu decreto inviolável é algo que desencoraja a oração. Pelo contrário, porque o profeta Daniel pensava exatamente tudo isso de forma contrária. Ele via no decreto eterno de Deus um motivo irresistível para a oração. Ele via na soberania de Deus a certeza de que o Senhor é aquele que responde à oração do seu povo. Consequentemente, em segundo lugar, a oração de Daniel nos ensina que uma oração eficaz é aquela oração fundamentada nas promessas de Deus, ou seja, em resposta à palavra de Deus. A oração de Daniel foi uma oração pactual. Ele reconheceu a aliança do Senhor. Daniel compreendeu o decreto de Deus com relação ao tempo do cativeiro e imediatamente se colocou diante do Senhor a oração, pedindo que Deus agisse em favor do seu povo escolhido. Nesse sentido, Daniel sabia que sua oração era legítima, porque estava de acordo com a vontade de Deus revelada em sua palavra. Estava alicerçada na promessa do Senhor. Amados, esses capítulos nos mostram que Deus é o Senhor da história. E no capítulo 9 é o desfecho necessário para que todo aquele que deseja ter uma vida de oração possa entender que o Senhor é fiel. Ele deu a Daniel a explicação, deu a Daniel a resposta mediante a leitura da palavra, que nós, ao lermos a palavra, possamos lê-la e orar nela, porque nela a justiça, nela o Senhor se manifesta. Que você tenha um dia abençoado em nome de Jesus.